Mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são 3 conteúdos por dia aqui no canal, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. E eu não posso começar o vídeo de outra forma, senão trazendo recados que são importantíssimos para você que nos acompanha. Caso você não tenha visto através das redes sociais ou em um ou outro plantão que a gente soltou ao longo da última semana, agora eu tenho um programa novo na Rádio Metrópole 101.3, tanto na própria rádio quanto no canal do YouTube do Grupo Metrópole. Você pode assistir esse programa às 15 horas toda segunda-feira. Eu, James Martins e Dom Chicla, falando só sobre Esporte Clube Bahia por 1 hora. Conto com a sua audiência, com a sua participação também. A sua interação vai ser crucial para poder fazer o programa acontecer e certamente vocês estarão presentes, tá? Então vou deixar o link aí no comentário fixado, mas se você acessar lá o canal do YouTube do Grupo Metrópole, você consegue ativar o lembrete, acompanhar conosco esse programa. O programa vai começar, inclusive, logo depois do nosso próximo recado, que é a respeito da semifinal da Copa do Mundo Sub-17. O Brasil entrará em campo às 13 horas contra a qualificada seleção de Portugal, que chegou a essa semifinal com o artilheiro da competição, com mais tranquilidade que o Brasil, é bem verdade. O Brasil passou por maus bocados aí, com classificação no finalzinho, com classificação nos pênaltis, jogando com um a menos contra o Paraguai também, muita coisa até chegarmos a essa semifinal, e o jogo vai iniciar às 13 horas, tá? Porque o destaque, a ênfase grande para esse jogo, para esse torneio, pela presença dos jogadores do Bahia. Arthur Jampa não tem sido utilizado com frequência, mas está presente, nosso goleiro. Del e Juan Pablo estarão em campo para essa partida contra a equipe de Portugal, tá? Vamos assistir, vai passar na Casa TV, você vai ter a oportunidade de prestigiar por lá com o pré-jogo e tudo mais, tá? Então, recados dados aí com relação à programação ao longo da segunda-feira. Se organize aí no trabalho para não perder absolutamente nada, tanto do programa às 15 horas na Metrópole, quanto desse jogo importante da seleção Sub-17 no Mundial da categoria, meus amigos. Bom, meus amigos, Bahia ganhou com o Good preso. Era necessário vencer depois de alguns jogos sem conseguir obter êxito. Não foi um jogo de grande imponência, apesar de que o Bahia não passou grandes sustos contra a equipe do Vasco. Conseguiu ali ter as melhores chances, as melhores oportunidades. A gente já falou sobre isso de maneira mais resumida no vlog e também através das redes sociais. Então não vou focar apenas na partida. Vou focar na primeira fala de Rogério Ceni nesse segundo semestre de 2025, já pensando em 2026 a respeito de contratações, de movimentações do mercado da bola. O torcedor chegou ali outubro, novembro, dezembro, que já está próximo, fica ansioso para saber sobre as movimentações no mercado. A janela internacional abre no começo de janeiro, se eu não estou enganado, no dia 5 de janeiro, mas antes disso os times já podem se movimentar e, enfim, a partir do dia 5 inscrever os atletas em competições, tanto estaduais quanto nacionais. Rogério Ceni ontem, em entrevista coletiva, falou sobre a necessidade para 2026 de contratar jogadores no sistema defensivo, e aí não se limita a zagueiros e laterais. Sistema defensivo hoje é muito abrangente, mas eu acredito que ele também fala sobre volantes que tem uma característica maior de força. Ele chega a citar que o time do Bahia tem muita técnica, que os jogadores até defensivos do Bahia mesmo são muito técnicos, mas carecem de mais força física, né, de combate, de intensidade para poder gerar consistência, solidez e ele conseguir ter a capacidade de variar, né? Não quer dizer que os jogadores técnicos vão ser completamente escanteados, né? Mas ter a chance de utilizar em determinados jogos atletas com menos técnica e mais força. Se conseguir atrelar os dois
é melhor ainda. Mas enfim, ele traz esse anseio já vislumbrando a temporada de 2026. Temos um problema na lateral direita, a inconstância de Gilberto fez inclusive com que ele fosse sacado ontem, e Arias não deve permanecer para a próxima temporada. Então a lateral direita deve ser um grande foco desse sistema defensivo, e Rogério dá a entender, né, dá um indício de que esse lateral direito vai ser um lateral direito forte. Vamos usar como parâmetro aí o próprio PH do Vasco, que eu acho que é um bom exemplo disso, né? Ele chega a mencionar ali, não com relação a essa aspa aí da contratação, mas chega a mencionar ali a força que PH tem pelo lado direito de defesa do Vasco, PH que hoje é jogador também de seleção brasileira, tá? Então temos um Arias técnico pela direita, temos um Juba técnico pela esquerda, temos um Gilberto com um pouco mais de força pela direita e temos um Boducci também técnico pela esquerda. Então a tendência é que tenhamos aí laterais e defensores mais fortes para a temporada de 2026, é isso que dá a entender o técnico Rogério Ceni. Tá? Como peças, nós temos muita peça técnica de construção, o nosso jogo construído ele é muito bom, mas defensivamente nós precisamos tentar nos reforçar em jogadores que poderão vir, como toda mudança de ano acontece, saída e chegada de jogadores, né? Dar uma atenção maior nessa parte de força, que é o que determina muitos jogos fora de casa, talvez mudar um pouquinho, de repente, a maneira de jogar dentro e fora, com peças ou com sistema, né? Eu acho que dessa maneira. Outro destaque que eu queria trazer aqui para vocês, meus amigos, é a respeito dessa campanha do Bahia. O Bahia pode... Eu trouxe aqui antes dessa última rodada que passou, que o Bahia podia se classificar, mas dependia de uma combinação de resultados. Inclusive, o que eu previa, e era óbvio, né? Foi o que aconteceu. O São Paulo ganhou em casa do Juventude e o Corinthians perdeu fora do Cruzeiro, né? Então, assim, o Corinthians não alcança mais o Bahia, assim como o Vasco, e o São Paulo pode alcançar. Mas a distância do Bahia para o São Paulo é de 8 pontos. Temos 3 rodadas, temos 9 pontos em disputa. Então, vamos lá. Dá para dizer que o Bahia está a 1 ponto de uma classificação novamente para a Libertadores, só que para a segunda fase, para a pré-Libertadores, né? Lembrando que tem primeira, segunda e terceira fase. Os times brasileiros não jogam a fase inicial, né? Uma fase preliminar, antes da preliminar, joga só a partir da segunda fase. E aí, evidentemente, que o Bahia, como o próprio Rogério Ceni disse ontem também em entrevista coletiva, vai ter que escalar sua montanha e ganhar fora de casa para poder ter, né, um encaminhamento da classificação direta. Falta 1 ponto para classificar para a Libertadores, para a pré-Libertadores, e agora, depois disso, né, buscar essa classificação direta. E aí é crucial vencer. Eu acho que os 2 jogos que o Bahia vislumbra a possibilidade de ganhar são jogos contra o Juventude, que pode ser rebaixado oficialmente na próxima rodada. Bahia pode, inclusive, ser o time que vai rebaixar o Juventude. Isso aconteceu lá em 2019, se não me engano, com o CSA. O Bahia rebaixou o CSA. E depois tem o Sport na Fonte Nova, né, que é mais uma grande oportunidade aí de fazer mais 3 pontos. E com esses 6 pontos em 9 e disputa o outro jogo contra o Fluminense, o Bahia teria a possibilidade de chegar à Libertadores de maneira direta, até porque os confrontos do Botafogo também são bem complicados. O Botafogo, inclusive, pega fora de casa a equipe do Cruzeiro, né? Então o Rogério falou sobre a necessidade de vencer fora para poder ir diretamente à Libertadores, e é mais ou menos isso. Pelo menos 6 pontos em 9 disputados é o mínimo aí para que a gente possa... Nem assim a gente tem a garantia de ir para a Libertadores de maneira direta, mas para a gente poder vislumbrar essa ida direta, tem que vencer pelo menos 2 jogos, tá? Vamos aguardar, torcer. Próximo desafio na sexta-feira contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E o Bahia, para essa partida aí, deve ter praticamente força máxima, tá? Torcer aí para o esquadrão conseguir mais 3 pontos e encaminhar aí essa ida para Libertadores de maneira direta e já selar a ida para pré-Libertadores. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilhe. Lembre que às 3 horas da tarde estaremos ao vivo na Metrópole. Conto com a sua audiência no Fala Nação Tricolor. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mano Nordeste. E você?